começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E queria começar lembrando os senhores que a nossa prova está aberta, ela encerra hoje, às 23h59, tá bom? Então, quem não fez ainda, a hora que acabar a aula da manhã, ó, já pega lá, dá um gás, não deixa para a última hora, para o último minuto, que pode dar ruim, beleza? Então, aproveitem aí o tempinho que vocês têm. E hoje, jovens, nós vamos falar sobre campo magnético. Nós já tínhamos falado sobre campo magnético, mas só de campo magnético natural, campo magnético dos materiais que possuem naturalmente propriedades magnéticas. Agora eu quero conversar com vocês sobre campo magnético gerado por outros processos que não são a orientação dos spins naturalmente nas órbitas aí, tá bom? Então, para isso, senhoras e senhores, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu só limpar aqui. Cadê aqui? Aqui. Compartilhar. Boa. Agora vocês conseguem ver minha tela, jovenzinhos, e nós vamos falar, portanto, de campo magnético. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Tá aí, jovens, campo magnético. Então, eu tinha falado para vocês que, naturalmente, os objetos têm campo magnético quando eles têm os seus spins todos orientados no mesmo sentido. Porém, jovenzinhos, existe outra possibilidade de nós termos campo magnético, que é quando nós temos corrente elétrica, beleza? Corrente elétrica passando por um fio condutor, ela produz campo magnético. Então, vamos fazer aqui, ó. Tem uma corrente elétrica que vai passar por esse fio condutor. Então, vamos fazer a corrente elétrica I passando por aqui. Lembram quando nós estudamos corrente elétrica, nós vimos os efeitos da corrente elétrica? Tinha o efeito Joule, que era a transformação da energia elétrica em térmica, tinha o efeito químico, que era a corrosão de alguns materiais, oxidação, tinha o efeito luminoso, que alguns emitiam luz, efeito fisiológico, que gerava contração muscular nos seres humanos, e tinha o efeito magnético, que era a geração de corrente elétrica. Então, jovens, toda corrente elétrica, ela induz campo magnético, tá bom? Então, essa corrente elétrica passando por esse fio, ela vai induzir campo magnético em volta desse fio, beleza? Essa é a análise que a gente vai desenvolver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Não, não consigo. Deixa pra lá. Então, jovenzinhos, nós vamos fazer o seguinte. Como é que eu tiro isso daqui agora? Consegui fazer zica no negócio aqui. Beleza? Então, a gente vai estudar agora esse campo magnético gerado pela corrente elétrica. E como é que eu faço para representar esse campo magnético? A nossa primeira análise, galera, vai acontecer aqui, ó, para um fio retilíneo. Então, o caso mais simples, ó, eu tenho um fio retilíneo aqui e por ele passa uma corrente elétrica. Para nós conseguirmos, jovens, orientar esse sistema, nós vamos usar uma regra chamada regra da mão direita. O que que diz essa regra da mão direita? Que você coloca o dedão, o polegar,
no sentido da corrente elétrica e os outros 4 dedos vão indicar o sentido do campo. Então, se você pegar a mão direita e colocar aqui ó, no sentido da corrente, ela vai ficar apontando para a direita. E aí os seus 4 dedos vão entrar no plano da lousa por baixo do fio, contornariam o fio e sairiam aqui por cima. Na página 92 do livro de vocês, jovenzinhos, no finalzinho da página, tem ali a aplicação da regrinha. É a mão ó, envolvendo o fio com o dedo polegar no sentido da corrente elétrica. Então, fazendo essa regrinha aqui, nós teríamos um campo magnético, ó, nesse sentido, tá bom? Nós teríamos o campo magnético saindo do plano aqui em cima, e esse campo magnético entrando no plano, eu fiz trocado. Campo magnético saindo do plano aqui em cima e entrando no plano aqui embaixo. Então, ele é um campo magnético ó, circular em volta desse fio. Beleza? O campo magnético gerado por um fio retilíneo, jovens, ele é o mais simples da gente poder analisar. Tá bom? Se eu pegar esse fio e virar ele de frente, ó, vou fazer agora o seguinte, eu vou colocar a corrente elétrica aí, ó, a corrente I está saindo do plano. Então, se agora você colocar o dedão no sentido dela saindo do plano, você cola a mão no plano, ó, você vai ter os seus dedos, 4 dedos, indicando um sentido de rotação que é anti-horário. Então, o campo magnético em volta desse fio, ele é circular e está no sentido anti-horário. Esse vai ser o campo magnético gerado por essa corrente, tá bom? É para ser esse mesmo campo magnético aqui, ó, tá? Eu só virei esse fio, puxei essa parte do fio aqui, ó, para frente, tirei ela do plano e deixei o fio perpendicular ao plano, tá bom? Então você pode ver esse fio, ele de comprido na tela e o campo entrando ou saindo da tela, e você pode ver o fio entrando ou saindo da terra, né, dependendo do sentido da corrente da tela, e o campo magnético em volta desse fio. Então, regra da mão direita. Quem que tem que tomar cuidado com essa regra? O povo que é canhoto, porque é muito comum, como você usa a mão esquerda com mais frequência, a pessoa acabar trocando e fazendo a regra com a mão esquerda, e dá errado porque você inverte o sentido do campo, tá bom? Então, regra da mão direita. Polegar indica o sentido da corrente, os outros 4 dedos vão indicar o sentido do campo magnético. Suave? Full. E aí, como é que eu calculo a intensidade desse campo magnético? Jovens, vamos supor que eu quero saber a intensidade desse campo aqui, ó, nesse ponto. Bom, esse ponto, ele está a uma distância D do fio por onde passa a corrente, né? Então, a gente vai dizer o seguinte, que o campo magnético, ele é μ0, já vou falar o que é esse μ0, vezes a intensidade da corrente, dividido por 2π vezes D. D, jovens, é essa distância do fio ao ponto que você está avaliando, e é a intensidade da corrente elétrica. Quem que é o μ0? Está associado com o meio onde o fio está envolvido. Geralmente é ar ou vácuo. E quando for ar ou vácuo, esse μ0 vai ser 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Beleza? E por que 2π? 2π é uma constante, jovens, que aparece aqui devido a esse formato circular que o campo magnético vai ter nesse fio retilíneo. Tá bom? Então, μ0i sobre 2π vezes d. Vou deixar essa equaçãozinha ó, dentro de um box, porque ela vai ser bastante usada por nós quando nós pensarmos em campo magnético gerado por um fio, uma corrente que passa num fio retilíneo.
0i sobre 2π vezes d. Lembrando, jovens, que campo magnético ele vai ser medido sempre em Tesla, tá bom? Então, medido em Tesla. E nós vamos representar pelo T maiúsculo. Beleza? Até aí, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. O livro de vocês traz bastante ilustração, jovens, na página 92 e 93. Tem uma imagem de corrente elétrica passando por um fio, e em volta desse fio limalha de ferro, você consegue ver que ela se orienta de uma forma parecida com uma circunferência, bem pertinho do fio. Tem outro com bússolas em volta, mostrando que as bússolas ficam orientadas formando uma circunferência, que é a linha de campo magnético. E na página 93, tem uma ilustração com a corrente subindo, como que fica o sentido do campo, o sentido horário, com a corrente descendo, o campo no sentido anti-horário. Subindo anti-horário, descendo horário. Vou trocar esse negócio aqui. Vocês estão olhando aquele desenho ali, ó, página 93? Ele inverteu o sentido da corrente, jovens, e não inverteu o sentido do campo. Então, arrumem ali, ó. Quando a corrente magnética está subindo, pela regra da mão direita, o sentido do campo magnético é anti-horário, está correto. Mas quando a corrente está descendo pelo fio, o sentido do campo magnético é horário. Ou eu estou muito vesgo, ou está errado. Pelo menos no meu livro está errado. Então, arrumem aí, tá? Campo magnético aqui, ó, é no sentido horário. Tá trocado ali, tá bom? Beleza, jovens. Chegamos nessa situação. Qual é a próxima situação que a gente vai precisar analisar? É quando nós temos não um fio retilíneo, mas quando nós temos uma espira. Aí, uma espira. E eu tenho o fio saindo dessa espira. Um fio aqui. Tá na borracha. E outro aqui. Então, ó, eu tenho aqui um fio condutor, eu estabeleci uma diferença de potencial em algum lugar aqui, e aí a corrente elétrica, jovens, ela vai subir por esse lado da espira. Aí ela sobe, ó, percorre a espira no sentido horário e desce, beleza? Quando ela está percorrendo nessa parte retilínea, o campo magnético que ela gera vai ter a equação dele como essa que a gente viu aqui, ó, tá? Do boxinho verde. Só que quando ela está nessa parte circular, aí é diferente o que vai acontecer, tá bom? O que a gente vai ter aqui é o seguinte: pela regra da mão direita, de novo, você coloca o dedo polegar no sentido dessa corrente elétrica e colocando o dedo nesse sentido, o campo magnético ele entra no plano da lousa por dentro da espira e sai por fora. Então, esse campo magnético aqui dentro, ó, ele está entrando e por fora ele está saindo. Vai formar um campo magnético que a gente chama de padrão rosquinha, como se fosse uma rosquinha em volta dessa espira, tá bom? E eu consigo, jovens, calcular o campo magnético no interior dessa espira, tá bom? Aqui nesse ponto central. Como que vai ser o campo magnético no centro dessa espira? Ó.
No centro da espira, o campo magnético vai ser μ0I dividido por 2R. Quem é R? É o raio desse pedaço circular da espira. Beleza? Então, essa equaçãozinha para calcular o campo magnético, jovens, no interior, no centro daquela espira ali, tá bom? Fora eu consigo calcular? Não. Para fazer o cálculo de como é esse campo magnético por fora, a gente teria que usar cálculo diferencial integral. Então, a gente vai abrir mão disso agora e nós vamos olhar só o que acontece no interior dessa espira. Beleza? Legal, deixa eu fazer o boxzinho dela aqui também. E tem mais uma análise para a gente fazer nessa espira ainda. Tá aí. Agora, jovens, pense o seguinte. Outra coisa que pode acontecer aqui é nós termos, não um fio que chega aqui, não dá apenas uma volta, mas um fio que chega aqui, ó, e ele, quando chega aqui, ele dá várias voltas, e aí sai o fio desse sistema. Deixa eu fazer direito isso aqui. Ele vai dar várias voltas, não preciso descer ali. E aí desce por aqui. Então, jovens, tem uma condição. Isso aqui tem que ser uma espira que a gente vai chamar de espira chata. Eu vou fazer assim, eu vou até fazer um tópicozinho. Espira chata. Chata no sentido, jovens, de que eu não posso ter o fio subindo aqui, ó, dando várias voltas, um fio afastado do outro. Não. Tem que estar um fiozinho coladinho no outro para ser considerado bobina chata. Tá bom? Como vocês têm no exemplo do livro de vocês ali, ó, na página 95, bem no finalzinho da página. Aquilo ali é uma bobina chata, uma espirinha chata, tá bom? Então, eu tenho que estar um fiozinho coladinho no outro. Aí, beleza, tá bom? Nessa condição da espira chata ou da bobina chata, o campo magnético, equacionalmente, é muito parecido. A única diferença é que você multiplica por N. E quem que vai ser N? O número de voltas que você tem nessa bobina. Então, se você tem 15 voltas aqui, você vai multiplicar μ0I sobre 2R vezes 15. Ou seja, é o número de voltas que você deu com o fio formando essa circunferência. Simples assim, jovens. Sem estresse. Beleza? Vou fazer um boxzinho aqui também, porque essa equaçãozinha também é importante. Beleza. E por último, jovens, mas não menos importante, a gente ainda vai ter um campo magnético sendo criado por uma bobina, ou também chamado solenoide. Quando eu tenho essas várias voltas aqui, só que elas estão afastadas uma da outra, que é a condição que eu falei que não podia acontecer para ser considerado uma espira chata, tá bom? Então, vou dar 30 segundinhos aí para vocês fazerem perguntinhas desses tópicos, ou para acabarem de anotar, ou para darem um print da tela, que daí eu já vou pegar uma nova lousa, beleza? Tem perguntinhas, questionamentos? Galera, mandem aí, vai lá. Tranquilo, prof. Beleza. Então, vou pegando uma nova lousa. Agora sim, nós vamos falar de solenoides. O que vai ser o solenoide, jovens? É quando você vai pegar o fio e vai fazer aqui, ó, várias voltas com o fio, mas essas voltinhas não estão encostadas uma na outra. Como se fosse o espiral do seu caderno. Ele tem ali várias voltinhas de fio, mas não estão encostadinhos um no outro.
tá bom? Essa é a ideia do solenoide. E aí a gente faz entrar a corrente por um lado desses fios. Quando a corrente passa por aqui, ó, ela passando por esse solenoide, ela vai induzir campo magnético. Na parte que é retilínea, vai ser igual ao do fio retilíneo, mas na parte que é o solenoide vai ser um pouquinho diferente. Então aqui, jovens, esse solenoide, ele vai ter um certo comprimento, que a gente vai chamar de comprimento L, e ele tem também aqui, ó, um número de voltas. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 voltas. A gente pode ter solenoide, jovens, de muitas voltas, sei lá, 1.000, 15.000 voltas. Pode acontecer, tá bom? Esse aqui que eu fiz é bem pequenininho, só tem 5 voltas. E aí, nesse caso, como que eu calculo a intensidade do campo magnético? O meu campo magnético, nesse caso, vai ser assim, eu vou fazer aqui do lado. É o μ0, que é a permeabilidade do ar que está em volta, o 4π vezes 10 a menos 7, vezes N, que é o número de voltas que você tem no sistema, vezes I, que é a intensidade de corrente que passa pela bobina, pelo solenoide, dividido por L. O que é o L? É esse comprimento do solenoide. Só tomem cuidado, jovens, para não confundir aqui. Esse L não é o comprimento do fio esticado, não. É esse comprimento do fio enrolado, tá bom? É esse pedaço que vai aqui, ó, dessa ponta que começa a enrolar até a outra ponta que está enrolada. É esse comprimento L que nós usamos aqui, tá bom? E como que nesse desenho que eu fiz do solenoide, eu vou representar o meu campo magnético. Ó, eu falei para vocês que a gente usa a regra da mão direita. Então, se você colocar o seu dedo polegar subindo por aqui, os seus 4 dedos vão apontar lá para a direita. Então, é como se o campo magnético fizesse isso. Ó, ele entra por aqui, sai por esse lado. Eu vou fazer diferente aqui a cor para não ficar muito confuso. Então, ó, o campo magnético ele vai chegar por esse lado e vai sair por esse lado. Jovens, eu estou desenhando as linhas abertas aqui, só que eu estou mostrando o sentido dele, tá bom? Então, ó, faz a corrente subindo, ele vai entrar por lá e sair por esse lado, tá bom? Eu sei que olhar isso aqui no meu desenho é bastante difícil, tá, jovens? Mas se vocês olharem pelo desenho do livro, página 97, bem o desenho central, jovenzinhos. Vocês conseguem ver ó, a corrente subindo, e aí como que vai ser o campo magnético, porque ela consegue fazer o desenho em 3D. Ela vai mostrar só a parte de frente, a frente dessas voltas do fio de cobre que vão compor o solenoide. Então a corrente sobe, ela vai rotacionando o sistema. Então pela parte da frente você só vai ver a corrente subindo. Então você vai ter o campo magnético saindo do lado esquerdo e indo para o lado direito. Pensando nisso, jovens, eu já havia comentado com vocês que o campo magnético ele sai do polo norte e vai para o polo sul. Então a gente pode pensar, a gente pode considerar que é como se desse lado se formasse um polo norte e desse um polo sul, porque aí acaba ó, saindo desse lado o campo magnético, saindo do norte, chegando do outro lado, que é o Polo Sul. Então, também é uma possibilidade de interpretação. Entender esse solenoide como um todo, funcionando como um ímã. Você consegue identificar aonde seria o Polo Norte e aonde seria o Polo Sul. Suave? Jovens, a parte mais difícil, eu acho, desse sistema não é o cálculo. O cálculo não é difícil. Eu acho que o difícil é você conseguir ver todo esse sistema em 3D, tá bom? Então, acho que é aí que vale a pena investir um tempinho. Depois, deu com calma esse tópico do campo magnético no solenoide. Ele é curtinho, tem mais figura do que texto. E aí, olhando para essas figuras com calma, vai ficar fácil vocês conseguirem entender em 3D
como que é essa relação campo magnético e corrente elétrica, tá bom? E aí, jovens, para encerrar a nossa aula de hoje, eu quero fazer uma análise com vocês de fios paralelos. Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, porque eu vou usar espaço para escrever o próximo. Então, olha só, eu tenho dois fios paralelos. A gente já sabe que se passar corrente por esses fios, eles vão gerar corrente elétrica. E eu vou pegar esses dois fios e vou deixá-los imersos num campo magnético. Ou seja, vai ser corrente elétrica submetida a um campo magnético, portanto, eles vão ter força magnética atuando sobre eles, tá bom? Então, o tópico é chamado assim, ó. Força magnética em fios paralelos. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar, jovenzinhos, que nós vamos ter aqui um campo magnético. Não, vou fazer primeiro os fios. Deixa eu pegar aqui e fazer os fios. Tá aqui um fio. Tá aqui outro fio, beleza? E eu vou fazer passar por cada um desses fios uma corrente elétrica. Nesse aqui, ó, eu vou fazer passar uma corrente elétrica I1. E neste outro aqui, eu vou fazer passar uma corrente elétrica I2. Jovens, cada uma dessas correntes gera o quê? Campo magnético. Pela regra da mão direita, ó, a corrente 2 subindo, o campo magnético que ela gera entra no plano do quadro desse lado, dá a volta e sai do plano desse lado. Então, aonde está o fio que passa a corrente 1, vai ter um campo magnético, ó, saindo do plano. Professor, da onde é esse campo magnético? É o campo que foi gerado pela corrente 2. Então, tem um campo magnético aqui, saindo do plano. A corrente 1, quando ela sobe por esse fio, ela gera um campo magnético que entra no plano do quadro desse lado e sai do plano aqui pela esquerda. Então, aonde está o fio por onde passa a corrente I2, tem um campo magnético entrando no plano. Da onde que veio esse campo? É um campo gerado pela corrente I1. Então, agora aqui, ó, eu tenho corrente submetida a campo, corrente submetida a campo. O que eu vou fazer? Regra da mão esquerda. Coloca, jovens, o indicador no sentido do campo. Vou fazer primeiro para esse fio da corrente 2. Campo entrando no plano. Corrente na vertical para cima, que é o dedo do meio. Nesse caso, jovens, a força magnética sobre o fio, ó, vai apontar para a esquerda. Faça a mesma brincadeira para esse fio. Corrente apontando para cima, mas o campo magnético saindo do plano. Nesse caso, ó, eu tenho uma força magnética que aponta para a direita. Então, o que vai acontecer com os fios nesse caso, jovens? Eles vão ser atraídos. Eles vão formar uma barriga, ó, mais ou menos assim. Eles vão ficar tortinhos, vão ficar, um vai puxar o outro. E essa análise ela é importante quando, por exemplo, a gente tem esses fios de energia elétrica que são paralelos entre si. Um gera campo magnético para o outro, por ali passa a corrente, então um fica submetido à força magnética gerada pelo campo do outro fio. Então é importante saber que distância tem que ter desses fios para que mesmo que eles sofram esse envergamento, eles não encostem um no outro, por exemplo. Tá bom? Como que eu calculo essa intensidade de força
entre os dois fios, jovenzinhos, é sossegado. Essa força, os dois fios, eles vão se atrair com a mesma intensidade, não importa se um tem intensidade de corrente maior que o outro, não tem problema, tá bom? Então, a força do 1 sobre o 2 ou do 2 sobre 1 vai ser μ0 vezes as intensidades de corrente, então vezes a corrente 1, vezes a corrente 2, vezes o comprimento L. Quem que é o comprimento L? É o comprimento do fio aqui, ó, que é comum aos fios paralelos. Todo mundo aqui, ó, dividido por 2π vezes d. Quem que é d, professor? É a distância que separa esses dois fiozinhos aqui. Show? Professor, esses fios podem se repelir? Podem. Se você chegar aqui e inverter um sentido desses de corrente elétrica, o que vai acontecer? A corrente vai gerar um campo no sentido oposto, vai inverter o sentido das forças, e aí a força vai ser de repulsão. Então, jovens, o que nós vamos dizer aqui? Palhaçada, hein? Apaguei meu negócio aqui, ó. Tá quase acabando o nosso tempo, mas eu vou escrever para encerrar a nossa aula aqui, ó. Corrente no mesmo sentido, a força é de atração. Corrente em sentido oposto, a força vai ser de repulsão. Beleza? Então, quando os fios são paralelos e as correntes estão no mesmo sentido, a força é atrativa. Se elas estão em sentidos opostos, a força é repulsiva. Esse desenho que está aqui na lousa tem na página 100 do livro de vocês, e com as correntes em sentidos opostos, tem ali na página 101, no canto superior direito. Ele faz as correntes com os sentidos opostos daí. Tá bom? Jovens, era isso que nós precisávamos conversar para poder encerrar esse capítulo aí. Agora só nos resta treinar tudo isso, fazer muitos e muitos e muitos exercícios, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Eu vou selecionar vários exercícios aí ao longo desses tópicos de magnetismo, eletromagnetismo, para poder fazer junto com vocês e a gente treinar esses assuntos. Tá bom? Agora é com vocês, gatinhos e gatinhas. Mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Prof, você vai deixar essa aula no Drive? Vou. Todas elas eu deixo lá. Só que eu não deixo o vídeo. Eu deixo tem uma folhinha na pasta com os links das aulas. Aí tem o dia, o assunto e aí por turma cada um dos links. Tá bom, obrigada. Nada. Só que a aula acaba agora, ele baixa o vídeo e eu consigo fazer isso só no final da aula da manhã, lá por 1 hora mais ou menos, tá bom? Antes de vocês saírem, jovenzinhos, me mandem um tchau aí pelo chat, que daí eu vou fazer a chamada pelo chat, tá bom? Todo mundo que mandar um oi, um tchau, um pontinho, alguma coisa, eu sei que esteve presente daí. Beleza? Valeu, pontinho. Oi, jovenzinhos, obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, pela paciência de me suportarem hoje meio morto. Eu sei que eu tô meio morto, mas não é todo dia que a gente está 100%, não é verdade? Então, fiquem bem, uma ótima semana para vocês, um ótimo final de semana. E bugou, eu não consigo acessar o bate-papo. Oi? O meu Zoom bugou, eu não consigo entrar no bate-papo para mandar o pontinho lá. É a Luísa que está falando, né? Uhum. Então, eu vou escrever aqui, ó, Luísa, que aí eu sei que é você. Aí, a hora que eu olhar o chat, eu sei que você estava presente. Tá bom? Vamos lá, jovenzinhos, para a próxima aula, que já estourou o nosso tempo. Aquele tchau, beijo. Professor, se cuida. E até. Pode deixar, vocês Bom fim também. de semana. Beijo. Beijo.
Tchau, prof, até a próxima aula. Tchau.